Olá, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez vim-vos trazer a minha opinião sobre o livro Sashenka, do Simon Sebag Montefiore. Bem, antes de mais nada, deixem-me só agradecer imenso à Planeta por me ter cedido este livro. Como vocês sabem, era uma das minhas leituras de setembro, outubro, mas como vocês sabem também a coisa não correu muito bem e então foi uma das leituras que ficou aqui penduradas para este mês. E portanto eu li-o agora durante o início de novembro e já o acabei e tenho-vos a dizer que gostei bastante deste livro. Mas antes de passar à minha opinião propriamente dita, deixem-me contar um bocado da história deste livro para vocês ficarem com pelo menos uma noção daquilo que se trata. Então, este livro começa em 1916, na Rússia, na cidade de São Petersburgo. Nós aqui vamos conhecer Sashenka, uma menina de uma família que tem algumas posses, judia, que tem boas relações com o czar, o que na altura era algo muito estranho. E também, Sashenka, o livro começa com Sashenka a sair da escola e uma preceptora inglesa, a senhora Lewis, está à espera dela no carro com o Pantamelon, que era pronto, ali o condutor daquela família, quando Sashenka é interceptada por dois polícias da polícia secreta do czar. E portanto Sashenka vai presa momentaneamente, fica lá uma ou duas noites, mas penso que seja só uma, se não me engano. E Sashenka é aqui então presa por ser, ou por se suspeitar que é bolchevique. O que eram os bolcheviques? Os bolcheviques eram quem na altura apoiavam Lenin e, portanto, por assim dizer, era um termo que se usava antes dos comunistas propriamente ditos. Os bolcheviques queriam aqui defender pronto, tudo o que um comunista hoje em dia defende. E então, na altura, como o regime czarista era um regime monárquico, era proibido tal divulgação de ideias e de pensamentos. E então Sashenka foi aqui preso uma noite por ser então bolchevique. Sashenka, inicialmente não muito preocupada, porque já sabia, isto nós só sabemos depois, quando Sashenka está a falar com o seu tio Mendel, que foi quem a arrastou para esta ideia de ser bolchevique e de apoiar Lenin. Uh, Sashenka aqui, nós inicialmente não sabemos, mas fica até de certa forma contente, porque foi a sua primeira detenção como bolchevique, o que na altura significava que já estava a dar nas vistas, mas não tanto para ser presa. E quem fica em pânico são os pais aqui de Sashenka, mais concretamente o pai, e pede à sua mulher, já que tem uma tão boa relação com Rasputin, para ver se consegue fazer alguma coisa. E Sashenka então é libertada no dia seguinte. E portanto, isto é basicamente o início do livro. Depois avançamos, ao longo de mais de 180 páginas, avançamos para Moscovo no ano de 1939, onde Sashenka já está estabelecida, já está casada com um poderoso líder comunista, da altura aqui de quando Sashenka ainda tinha 16 anos, sim, porque Sashenka tinha 16 anos quando isto lhe aconteceu. E portanto, Sashenka está aqui casada com uma das personagens que também fazia parte do movimento bolchevique de Lenin. E portanto, acontecem aqui umas coisas, não é? Como é óbvio, que eu não vos vou contar. E portanto, depois a última parte já não vos vou contar porque é spoiler da segunda e então não vos posso contar. Mas, acima de tudo, este livro é uma aprendizagem. Este livro é um ensinamento. Para quem gosta de sagas familiares que contem a verdade sobre determinados períodos da nossa história, vocês têm que ler este livro. Este livro lá está aborda tanto o período do fim do regime czarista como da ascensão ao comunismo e também do período pós-soviético. É nestas três partes que o livro se divide, sempre a acompanhar Sashenka e a sua família, e eu tenho-vos a dizer que eu gostei mesmo muito deste livro e desta estrutura em que está dividida a história. Primeiro porque eu pelo menos não conheço assim
não conhecia muito do que era a Rússia no século XX. Conhecia alguns nomes como Lenin, Stalin, Rasputin, mas não fazia a mínima ideia de quem é que eles eram, ou o que é que faziam, ou o que é que fizeram acontecer. E este livro iluminou-me em muito nesses aspectos todos. Eu conheci quem é que era Lenin, porque é que Lenin quis começar o movimento bolchevique. Aprendi também que Stalin, quem é que foi, como é que ascendeu ao poder e etc. E portanto é um livro muito interessante se vocês querem saber um bocado mais sobre a história russa do século XX, sobre lá está a queda do regime czarista, porque é que esta ocorreu e depois o dia a dia do regime comunista da Rússia também. E portanto eu acho que é um livro mesmo necessário para quem quer aprender um bocado mais sobre a Rússia do século XX e algumas das principais personagens também. Eu estou aqui a pousar o livro porque ele é um bocado pesado. Isto é um pequeno grande calhamaço com 501 páginas, mas a letra não é tão grande como isso. Eu vou-vos mostrar. A letra é mais ou menos assim, pronto. Portanto, é um livro um bocado pesado. É um livro, deixem-me já dizer-vos que, na minha modesta opinião, não é fácil de se ler. Não é aquele livro que vocês começam agora e só conseguem pousar ao final da tarde. Não, não é esse tipo de livro. É um livro que exige um ritmo de leitura mais pausado, mais sim, pronto, mais pausado, para vocês terem tempo de assimilar tudo o que, o que nos é contado no livro e também para fazer alguma pesquisa complementar. Este foi um dos fatores que mais me entusiasmou neste livro, porque eu, para entender algumas das coisas que aqui estavam, o autor não nos dá a papinha toda feita. Há algumas dúvidas que me foram surgindo ao longo da leitura do livro, como por exemplo, posso já dizer, se a Alemanha era nazi e era antissemita, ou seja, ódio aos judeus, ou preconceito principalmente aos judeus, e a Rússia no tempo de Stalin também o era, porque é que eles não se aliaram? Seria uma das grandes forças para, pronto, para efetivamente acabar com a raça dos judeus. Não que isto fosse uma coisa boa, mas tive essa dúvida na minha cabeça. Se eram os dois antissemitas, se eram os dois comunistas, porque é que se retaliaram? E depois é que vim a saber que, já agora, parte da história, Hitler, depois da conquista de França, sentiu-se muito poderoso e quis expandir o território alemão para este. Foi-se dar com a Rússia e então foi aí que começou o declínio da Alemanha nazi e foi aí que começou o declínio de Hitler. Foi depois dessa guerra que durou aproximadamente 6 meses em que Hitler queria expandir a Alemanha para este e não conseguiu porque a Rússia estava mais poderosa e foi assim que a Rússia se acabou a aliar aos aliados, porque eles antes tinham um tratado de não agressão, a Rússia e a Alemanha. Eu só soube isto depois de fazer pesquisa complementar, eu não sabia nada disto. Isto foi uma das dúvidas que se foi formando à medida que eu ia lendo o livro, mas tive de fazer pesquisa complementar para perceber e foi um dos fatores que mais me entusiasmou no livro, porque para além daqui estar um grande pedaço da nossa história, eu ainda tive que ir buscar mais para perceber também o que é que se estava aqui a passar. E, portanto, desse ponto de vista, eu percebo que há quem não goste, mas eu por acaso gostei de fazer esta pesquisa complementar. E pronto, a própria história em si é muito boa, é muito intrigante também, mas lá está, mais uma vez, não é daquele livro que nós queremos ler de uma assentada só. É uma história que vai progredindo ao longo dos tempos e que não fica sempre parado no mesmo sítio, o que eu gostei bastante. E a única coisa, as únicas duas coisas que eu não gostei tanto, a primeira foi a imensidade. A imensidade? Nem sei se isto existe. A panóplia de personagens que existem neste livro é ridículo. Há mesmo muitas e muitas e muitas personagens. E numa altura inicial foi muito difícil eu conseguir assimilar todas. E só lá para meio do livro é que eu descobri que no final existe uma lista de personagens. Portanto, se vocês forem ler este livro, eu aconselho-vos vivamente, assim que tiverem dúvidas a assimilar quem é quem, para irem ver aqui à lista de personagens quem é que são estas personagens. Eu disse duas coisas que não gostei. Não, foi só esta. Mentira. Há aqui algumas partes. Não na segunda parte. A segunda parte do livro, isto pronto, pronto como eu vos disse, está dividido em três. Mas a primeira parte
para além da história ir progredindo, e vai progredindo de uma forma bastante coesa, existem poucas partes do livro que estão com alguma palha a mais. Eu não sei se me estou a fazer entender ou se estou a ser contraditório, mas a história vai progredindo, mas dentro de cada progresso existe ali às vezes um bocadinho de palha a mais. Foi o que eu achei, e até comentei isso com a Lara da Zona Literária, página de Instagram, se não me engano, acho que ela se chama Lara. E pronto, e foram essas as únicas duas coisas que eu não gostei tanto do livro, mas de qualquer das maneiras eu vou dar 5 estrelas a este livro por toda a aprendizagem e ensinamento que me deu. Se vocês gostam de sagas familiares, se vocês gostam da história russa do século XX, por favor, leiam este livro. E mais uma vez tenho que agradecer à Planeta por me ter cedido este livro. Muito obrigado. Eu teria demorado muito mais tempo se não fossem vocês. Teria demorado muito mais tempo a ler o livro se não fossem vocês a enviá-lo. Portanto, muito obrigado, Planeta. Fico mesmo muito, muito contente por ter tido a oportunidade de ler este livro graças a vocês. E pronto, foi este o vídeo da opinião. Espero sinceramente que tenham gostado e espero que eu não tenha parecido contraditório. E pronto, é basicamente isto. Espero sinceramente que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Já sabem que também tem o meu link de afiliados na UCA e na descrição e eu sei que vocês estão a usar esse link, portanto, muito obrigado a todos vocês que usam esse link de afiliado da UCA. E pronto, fiquem bem, até ao próximo vídeo e boas leituras.